para a Vitória, boa noite. O Vitória fez um gol logo no início da partida e depois deu para ver que deu uma, não sei por conta da temperatura, né? Estava num clima muito pesado, muito quente aqui em Salvador, e o Bahia começou a tomar as rédeas do jogo. Isso você pediu para dar uma segurada ali, tentar voltar com mais ênfase ali no segundo tempo, até por conta dessa coisa da temperatura influenciou nessa sua estratégia de jogo nesse primeiro jogo? Bom, na realidade, o jogo em si, a gente já esperava um jogo difícil. Espera aí, só um momento. Agora. Oi. Vamos lá? Beleza. Bom, assim, o jogo em si, a gente já esperava um jogo difícil, né? Primeiro, que a gente enfrentou um bom adversário, um adversário bem treinado, diga-se de passagem. E a gente, assim, como eu já ponderei em alguns momentos, nesse início de competição, a gente vai ter um pouco de dificuldade, principalmente no aspecto físico. Foram apenas 12, 13 dias de preparação para começar o campeonato. A gente teve que jogar no interior, retornar, jogamos alguns dias depois do adversário. Isso de uma certa forma... De novo. Tá ok? Desculpa. Isso de uma certa forma acaba atrapalhando um pouco. E assim, a gente teve dentro do jogo algumas alternâncias, né? Como você mesmo citou, a gente teve um início muito bom, fizemos o gol. A ideia era a gente tentar, pelo menos até a parada técnica ali, até os 30 minutos, manter um ritmo forte, mas a equipe sentiu um pouco o desgaste. Eu acho que a questão do tempo, a qualidade do adversário, o pouco tempo de preparação nossa, a gente ainda está muito longe daquilo que a gente pode e deve chegar, e aí a gente passou a ter um pouco de dificuldade em razão do adversário ter uma certa qualidade e fazer um jogo de aproximação. No intervalo a gente fez algumas correções, principalmente no sentido de pressionar eles um pouquinho mais, e a gente conseguiu fazer isso, criamos algumas boas situações. Eles tiveram mais posse, mas as melhores chances de gols foram do Vitória. Depois, no final do jogo, aí eu acho que juntou um pouco de tudo, até em relação a fazer uma comparação em relação à partida passada, você acaba modificando muito a equipe, até havia necessidade de fazer isso para dar uma oxigenada no time. Então você acaba mudando, perdendo um pouquinho o conjunto, e também aqueles que continuaram acusaram um pouco também o cansaço. Mas no todo eu acho que a equipe lutou muito, a gente teve alguns bons momentos dentro do jogo também, com algumas boas trocas de passe, envolvemos o adversário, fomos agudos, objetivos. Talvez em algum momento a gente verticalizou até muito o jogo, a gente poderia ter pisado na bola e controlado um pouquinho mais o jogo, mas mais importante que a gente sai com um resultado positivo nesse início de competição. Mais do que jogar bem, a gente precisa das vitórias para a gente ir encaminhando a classificação. Nesse início de temporada se busca evolução, né? Evolução física, tática, técnica, inclusive jogadores que estão chegando. O que é que você pode falar sobre isso? Se já está enxergando degrau a degrau, desde a apresentação da equipe até esse segundo jogo? A busca é por isso, da gente buscar na evolução. É claro que às vezes de repente nem sempre essa evolução vai ser linear, principalmente no aspecto físico. São muitos jogos próximos uns dos outros. Às vezes de repente você imagina na terceira, na quarta rodada o time já vai estar do ponto de vista físico ok, mas às vezes de repente vem o desgaste pelo número excessivo de jogos no intervalo curto. Mas assim, em termos de conjunto, a gente acredita que vai melhorar. Aos poucos a gente vai lançando também aqueles atletas que estão chegando. Nesse momento, o controle maior que a gente tem da equipe é da gente não correr risco de ter atleta lesionado, porque início de temporada é sempre complicado. Os adversários, a maioria, começaram a treinar em dezembro, estão praticamente com 2 meses aí de preparação, então vai ser uma dificuldade a mais que a gente vai ter. Mas de um modo geral, eu estou bem satisfeito. Assim, está longe daquilo que eu quero, mas dentro daquilo que a gente tem de expectativa de conseguir ir ajustando a equipe, conseguindo as vitórias.
Léo, boa noite. A gente percebeu o Zeca avançando menos, né? Também aquela dobra ali no lado esquerdo com o Kazumba e o Arnold impediram bastante o avanço. Foi um pedido seu por conta dessa situação de jogo? A gente, assim, nesse início a gente está usando como estratégia o Zeca participar um pouco mais da construção, junto com o Wagner e com o Camutanga, e libertando um pouquinho mais o PK. O PK tem um bom cruzamento, tem bom chute, e com isso a gente liberta um pouquinho mais o lado esquerdo ali, o Dudu também aproxima ali junto deles, e a gente trabalha com amplitude maior pelo lado direito com o Oswaldo, né? O Matheus também tem essa liberdade de aproximação, então assim, vai depender do momento, do jogo, do adversário. Hoje mesmo, como você citou, na última partida a gente entendeu que o lado esquerdo do adversário era um lado que eles conseguiram fazer boas combinações e não só fizeram 6, como poderia ter feito até mais. Então a gente tinha que bloquear um pouquinho aquele lado ali, que a gente sabia que era um lado forte deles, e a gente, de um modo geral, conseguiu. A outra jogada forte deles também, que é o 11 ali, o Vitinho, né, que faz muito facão, muita diagonal. Nós deixamos sempre o Wagner e o Camutanga muito atento a eles. Eu acho que assim, no jogo como um todo, eles tiveram um pouco mais de posse, mas a gente teve o jogo controlado. O Lucas praticamente não fez nenhuma defesa assim muito importante. A gente ainda, além do gol, ainda perdemos umas 2 ou 3 oportunidades claras de gols ali, com o Rodrigo, com o Caio. Falar de 2 jogadores que têm sido, nessas 2 últimas partidas, talvez o seu válvula de escape, tem sido considerados os 2 melhores jogadores do time, Oswaldo e o Mateuzinho. Inclusive o Mateuzinho foi considerado o melhor jogador de hoje pela equipe Os Craques do Rádio, da Rádio Excelsior. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, Oswaldo, que semana passada teve a oportunidade do gol, aquela bola bateu na trave, hoje fez o gol, e o Mateuzinho, que hoje deixou os adversários aí com a língua para fora. Assim, o Oswaldo, a gente já falou dele aqui várias vezes, é um jogador experiente, mas que a idade não atrapalha ele nada na performance física dele, né? Tecnicamente a gente já sabe de todo o potencial e qualidade. Agora é um jogador muito profissional, um dos primeiros a chegar, um cara muito regrado, alimentação regrada, e por isso que ele está conseguindo prolongar, né, a carreira dele, conseguindo jogar em alto nível. Então eu não tenho dúvida nenhuma que é um jogador que vai nos ajudar muito ao longo da competição. O Matheus, eu já falei também em alguns outros momentos, né, principalmente nos momentos que o Matheus foi mais questionado e criticado no início, quando a gente começou a jogar ele por dentro, ele teve um pouco de dificuldade, mas o Matheus vai ser assim, uma das grandes revelações do futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida. É um jogador muito leve, muita movimentação, agressivo, agudo, sempre a jogada dele procurando buscar o gol adversário, é sempre um passe vertical na direção do gol, e hoje o que nos deixa chateado, no último jogo aconteceu isso, ele tomou pancada o jogo inteiro. Hoje de novo fizeram um rodízio de falta, uns 7, 8 jogadores cada hora não davam uma pancada nele. Eu acho que o árbitro hoje conduziu muito mal nesse quesito aí, eu fui até questionar ele a questão do cartão, ele falou, não é o mesmo jogador, mas ficou claro que tinha um rodízio de falta ali em cima do Matheus, mas ele conseguiu mesmo, com essa marcação forte do adversário, ele conseguiu criar boas situações de gols, de deixar os companheiros, né, em situação clara de gol. Léo, boa noite. Gostaria que você falasse sobre o jogador Eric Castilho, né, que é um jogador equatoriano, chegou agora no Brasil, e eu tenho notado que é um jogador forte fisicamente e mesmo assim ainda tem uma certa velocidade. Como é que você tem notado esse processo de adaptação, tanto do Castilho quanto também do zagueiro Zapata, que ainda não estreou pelo Sport Clube Vitória? Como eu falei, assim, não tem uma receita exata do melhor momento de você aproveitar o jogador. A gente vai sentindo no dia a dia, nos treinamentos, a evolução deles, está sendo tudo muito rápido para eles, né, muito precoce. Então a gente está tendo o cuidado de ir lançando o Eric. Realmente ele tem todas essas características que você falou, um jogador de muita força de recomposição, um jogador que vai tirar o time de trás no contra-ataque. Vai depender muito da circunstância do jogo.
jogo, a característica do adversário, onde nós vamos jogar, e a gente vai tentar explorar o melhor dele. O Zapata, hoje a gente já trouxe ele para o jogo, para ele sentir o ambiente de vestiário, ambiente de estádio, que é um jogador que é muito experiente, né? Mas assim, fisicamente ele ainda tem consciência disso, a gente ainda quer colocar ele numa condição melhor para poder lançá-lo, principalmente zagueiro, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Nesse início agora de temporada, os adversários com um pouco mais tempo de treino que a gente, sempre pegando atacante de velocidade, de mobilidade, então no momento certo nós vamos colocar o Zapata, a gente está sempre conversando diariamente, mas hoje foi mais no sentido de trazer ele, mas também trouxemos o João, caso de necessidade ali dentro do jogo, provavelmente o João Vitor iria entrar na partida. Léo, pegando um pouco o gancho da pergunta do colega, né, são 12 dias de trabalho antes da estreia do Baiano, 14 contratações, você já testou 3, o William Oliveira, o Eric Castilho e o Caio Dantas, né, 3 contratações. Você espera estar contando com a maioria dos jogadores desse elenco assim 100%, já jogando, você rodando eles para dar minutagem? Quanto tempo mais ou menos é? Nesse momento, assim, a gente precisa ir colocando, lançando esses jogadores aos poucos, mas a gente precisa ganhar o jogo, né? Então, o nosso objetivo agora é ganhar. Eu já falei, vim para o Vitória para fazer o Vitória ganhar. Então, nós queremos vencer o jogo nesse início. Então, a equipe ainda está assim, a gente está aproveitando muito aquele trabalho do ano passado, o conjunto, estruturando, e aos poucos a gente vai colocando os demais jogadores. Agora, futebol é merecimento, né? Não só porque chegaram que eles vão já ir ocupando o espaço. Isso, eu acho que assim, a condução, eu tenho muito cuidado nisso, a condução do grupo é algo que eu acredito muito que é importante no futebol, não só no futebol, em qualquer área, né? Você ter um bom ambiente de trabalho é importante. Então, assim, a gente vai procurar ter um cuidado nessa condução e também de colocando os jogadores dentro daquilo que a gente está vendo nos treinamentos, né? Não só na performance desses que chegaram, mas também na manutenção daqueles que aqui estão, porque, como eu falei até na última coletiva, hoje a gente já teve o Dudu ali saiu sentindo um pouco a panturrilha, no outro jogo a gente tirou o William, hoje o Dudu, talvez daqui a pouco a gente segura um dos dois, e vai ser assim. O próprio Oswaldo também fez 2 partidas seguintes, talvez seguidas, de repente a gente faz uma terceira e segura, ou não, a gente vai, e aí vai abrindo espaço também para outros jogadores, e assim a gente vai caminhando. Boa noite, Condé, parabéns por mais uma vitória, a primeira no Barradão. No início da sua coletiva, você falou que em dados momentos o Vitória, na hora de atacar o adversário, verticalizou demais a bola. Mas em alguns outros momentos de toda a partida, fosse no primeiro tempo ou no segundo tempo, a gente pôde observar também o Vitória saindo desde sua grande área defensiva, passando pelo meio campo, chegando nos pés do Mateuzinho e aí sim infiltrando, né, a bola ali para chegar nos atacantes. É esse o estilo que o Condé quer aplicar no Vitória em 2024 ou ainda está muito cedo para pensar nisso? A ideia é essa, da a gente sair com essa bola na iniciação ali, na construção do jogo, com um bom jogo de aproximação, né, da equipe, e quando essa bola entrar nos jogadores de frente, a gente acelerar. Essa realmente é uma ideia de jogo que a gente vai ir trabalhando e desenvolvendo isso aos poucos. Mas a gente também não pode abrir mão daquilo que a gente já tem controle, que é em alguns momentos baixar as linhas e sair rápido no contra-ataque, como também em alguns momentos subir as linhas de marcação e pressionar a saída de bola do adversário. A bola parada também é importante, é um fator que a gente trabalha bastante, só que nesse início a gente ainda está dando uma segurada, porque bola parada é muita repetição e a gente não quer correr o risco de agredir a musculatura do atleta e correr o risco de ter lesão. Ô Condé, o que em especial, você estava com saudade aqui do Barradão, eu me refiro à atmosfera de jogo. Claro, teve o primeiro jogo, mas foi fora de casa. Eu estava com saudade também, repercutiu isso com os jogadores ao longo da semana. Sem dúvida, é sempre bom jogar aqui com o apoio do torcedor. A torcida do Vitória faz
faz uma grande festa, né, do começo ao fim, e realmente a gente o ano passado conseguiu fazer valer o mando de campo, e espero que nessa temporada, uma temporada tão desafiadora que o Vitória vai ter pela frente, e vai ser muito importante a gente fazer o fator casa ser um diferencial, e não é só o campo, só o gramado, mas principalmente a atmosfera que é criada pela torcida do Vitória. E para finalizar, que eu imagino que seus colegas, a gente está fazendo uma reportagem sobre a situação de alguns atletas com relação ao aspecto mental. A gente tem uma situação no rival, Diego Rosa, foi jogador inclusive do Vitória. Eu queria que você falasse na condição de treinador, dessa rede de apoio que é necessária. Muitos jogadores vêm a público, acabam usando as redes sociais, falando também desse momento difícil de pressão, do que se cobra, inclusive já desde a formação. Eu acho o seguinte, assim, eu acho que vai muito além do que só futebol. Eu acho que a sociedade como um todo, a gente passa por um momento, principalmente no pós-pandemia, eu tenho esse sentimento. Eu acho que em todos os segmentos as pessoas estão muito impacientes em tudo, né? Relacionamento, no trabalho, relacionamento afetivo. Então, assim, uma intolerância muito grande, todo mundo quer as coisas tudo muito rápido, e assim, e aí acaba chegando no futebol, né? Eu acho que assim, o que antes tinha do torcedor vir a campo, de apoiar, incentivar, e às vezes quando a equipe não vai bem, vaiar, tem aquela crítica do jogo, e depois passou, acabou, vamos pensar para o próximo. Mas tem a questão das redes sociais, que aí não para, não é só no dia, vai continuando ao longo, no pós-jogo, ao longo da semana, e isso é algo que, se a pessoa não tiver uma estrutura, não tiver muito equilíbrio para saber lidar com essa situação, realmente acaba acontecendo esse tipo de coisa, não só como aconteceu com o atleta citado, como com vários outros. Por isso que eu acho importante dos clubes terem essa preocupação, ter profissionais capacitados para ajudar, e a gente também no dia a dia aqui, igual agora no pós-jogo, eu senti eles um pouco cabisbaixo, porque queria ter feito um jogo melhor, mas cabe a gente, nós como comandante, também de elevar a moral do atleta, da equipe, e não só a figura do treinador, mas as pessoas que estão ao redor também. É o que a gente espera, uma sociedade mais leve, né, onde as pessoas se respeitem mais, sejam mais tolerantes, né, não só no futebol, como na sociedade como um todo.